André Fernandes, agradezco-lhe por ter concedido esta entrevista na Universidade Autónoma de Barcelona. André Fernandes é um jornalista carioca. Por mais de 21 anos, trabalhou como missionário e ativista social nas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. É fundador e diretor da Agência de Notícias das Favelas, que tem o objetivo de democratizar as informações sobre as favelas brasileiras, com o objetivo final de dar voz aos milhões de pessoas discriminadas e excluídas do Brasil. Enquanto isso, eu gostaria de expressar-lhe os meus parabéns, porque a Agência de Notícias das Favelas está tendo um enorme sucesso, e também gostaria de sublinhar a publicação do seu primeiro livro, Perseguindo um Sonho, que você está propriamente apresentando nestes dias na Europa. Em seu livro, você relata da chacina de Vigário Geral no ano 93, quando 21 trabalhadores foram assassinados por uma unidade policial. Este ano marca o 21º aniversário. Em qualidade de ativista social nessa época da Casa da Paz, você ha testemunhado pessoalmente essa grave ocorrência. Você que acha que se evoluíram ou desevoluíram as dinâmicas sociais na cidade do Rio de Janeiro e do Brasil a partir desse momento? Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pela Universidade Autônoma de Barcelona para estar aqui apresentando o nosso trabalho e essa obra, esse meu primeiro livro. E respondendo a vossa pergunta, muitas coisas mudaram de 21 anos para cá, obviamente. As políticas sociais avançaram bastante no nosso país, mas se tem ainda muitas chacinas acontecendo à prestação, ou seja, se naquele ano, em 1993, nós tivemos 21 mortos na chacina de Vigário Geral, se nós tivemos ali também crianças que foram mortas ali também na chacina da Candelária, hoje nós temos várias pessoas que morrem ainda nas favelas do Rio, pessoas que não morrem tantas pessoas ao mesmo tempo, mas continuam morrendo muitas pessoas. Então nós temos ainda um índice muito grande de violações dos direitos humanos acontecendo nas regiões mais pobres do nosso país. Mas de certo que com a globalização, com a possibilidade de você hoje filmar, fotografar e colocar isso nas redes sociais e mandar para todo mundo, é uma maneira de coibir essas violações de direitos humanos. Então, conquanto que ainda aconteça muita coisa, a gente também tem notícias e pode também divulgar isso para todo mundo, coisa que há 21 anos atrás era um pouco mais complicada. Então, a criminalização da pobreza ainda é um problema muito grave no Brasil, mas recentemente a ONU expressou muito elogio ao Brasil, elevando-lo como um exemplo de uma nação comprometida com a luta contra a pobreza e preocupada com a desigualdade social. Você quer fazer algum comentário sobre o assunto? Eu acredito que a ONU tem acertado nessa avaliação dela sobre o nosso país, porque de fato o atual governo ele tem tentado acabar com a pobreza. Hoje ainda temos milhões de pessoas na pobreza no Brasil, mas o fato é que o governo realmente está muito comprometido em diminuir essa pobreza através de programas sociais, através de distribuição de renda, através de uma aplicação dos recursos na educação, que eu acredito que são os dois grandes pilares para a mudança do nosso país, que é justamente a educação e a distribuição de renda. Falando da Copa do Mundo, sabemos que na realidade, vinculado a este evento desportivo, tem havido grandes problemas como a expropriação de habitação, gestão da despesa pública, a repressão da manifestação civil e a repressão da liberdade de expressão e da imprensa. O que você acha que representou para o Brasil essa Copa do Mundo? Eu acho que foi um momento, na realidade, de avaliação. Foi ruim, obviamente, por conta desses despejos que aconteceram em muitas favelas, essas remoções, porque queriam justamente colocar o nosso país mais apresentável, e com isso pegaram muitos pobres e colocaram em outros lugares. Então isso foi ruim. A questão de repressão aos movimentos sociais, principalmente nas manifestações que aconteceram no nosso país em junho do ano passado, foi muito ruim também.
tivemos notícias de muitos jornalistas que foram proibidos de trabalhar durante a Copa do Mundo por conta dessas manifestações, mas ao mesmo tempo fica alguma coisa de bom para o país, porque o país precisou investir em mobilidade urbana, precisou investir em muitas coisas, e quando se fala que o nosso país só investiu em estádios, também não é verdade, porque se você faz uma comparação com o que foi investido nos últimos tempos na educação, na distribuição de renda, em melhorias de transporte público para o nosso país, teve um avanço. Quer dizer, existiu um legado, com quanto que a Copa tenha passado, e ficou um legado para o nosso país e para a nossa população. Agora é tempo de eleições no Brasil. Como você acha que seja possível superar esse clima de tensão entre a população, e especialmente do subúrbio e das favelas, e as forças de governo? Olha, eu temo, na realidade, que essas manifestações tenham sido de alguma maneira, não no total, mas de alguma maneira orquestrada por forças que pretendem tirar o atual governo do poder. Então, por trás dessas manifestações também existem algumas coisas bem delicadas no nosso país, que não é uma avaliação tão simples de ser feita. O governo atual tentou realmente dialogar, e está tentando dialogar com os movimentos sociais, e está tentando melhorar, tanto é que a atual presidenta chamou todos esses movimentos, essas lideranças, para um diálogo. E acredito que tenha sido importante também essas manifestações para que o governo repensasse que não tem como ficar sozinho, que não tem como governar sem o povo, porque a nossa Constituição diz justamente que o poder emana do povo e por ele tem que ser exercido. O que você acha que são as forças que hoje são capazes de interpor-se como um canal de comunicação e intermediação nesse diálogo favela-asfalto? Essas forças, elas têm acontecido cada vez mais. Nós da Agência de Notícias das Favelas nos sentimos orgulhosos, num bom sentido, de termos sido a primeira agência de notícias de favelas, não só do nosso país, mas do mundo, porque depois disso muitos outros veículos vieram e se tornaram ali um veículo de comunicação. Muitos mídia ativistas começaram a surgir por conta de novas tecnologias, a possibilidade de você, com o celular, você entrar ao vivo. Então, os grandes veículos também perceberam a importância desse diálogo, dessa comunicação, que hoje está cada vez mais forte, e que a grande mídia, inclusive, não pode fugir, porque se a grande mídia deixa de noticiar, ela acaba sendo furada, acaba sendo burlada através dos outros veículos menores que estão com um diálogo mais próximo com essa população, principalmente das favelas. Em particular, o seu livro é parte de um contexto social, político e cultural muito especial, mas, na minha opinião, é um contexto sobretudo social e sobretudo humano. Você é uma ativista da ação social e desenvolveu vários projetos de inclusão social. É mais difícil hoje, há que 20 anos, para espalhar a consciência dos grupos marginalizados e defender os seus direitos? Não, hoje é muito mais fácil. Quando nós lançamos o primeiro site da Agência de Notícias das Favelas em 2001, você não tinha a possibilidade que você tem hoje de entrar através do celular e publicar. Você precisava de um webmaster, um web designer, pessoas especializadas. Hoje você pega o seu celular, entra com login e senha no nosso portal e publica de onde você estiver, publica seu vídeo, publica sua foto, escreve seu texto, a sua matéria. E isso você não tinha 20 anos atrás, não tinha 14 anos atrás, 13 anos atrás, no caso, quando a Agência de Notícias das Favelas foi fundada. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, e a gente agradece a tecnologia, agradece essa possibilidade de estarmos hoje em vários lugares do país e agora expandindo o nosso trabalho para outros lugares do mundo. Como você acha que seja possível criar essa república utópica que você recentemente descreveu, que está baseada na dignidade e igualdade? E como superar esse fenômeno da criminalização da pobreza?
Essa é uma pergunta bem delicada, porque isso tem que partir de cada ser humano, né? A gente tem que pensar globalmente, porque o mundo precisa cambiar, precisa mudar o mundo, mas agir localmente. Então, cada indivíduo, cada cidadão em cada parte do mundo precisa pensar que se quer mudar o mundo, tem que mudar a sua própria localidade. É isso que a gente fez e faz lá no Rio de Janeiro, no Brasil, e que a gente quer fazer no mundo inteiro. Mudar o mundo a partir do nosso próprio local é a primeira ação, o primeiro passo para essa mudança que talvez pareça utópica, mas que a gente não pode deixar de sonhar, e por isso o título do livro, Perseguindo um Sonho. Uma das qualidades que particularmente aprecio da ANF é que cada pessoa pode se tornar um colaborador ou um jornalista mesmo. Pessoa de todas as classes sociais e de todas as partes do mundo. Ao contrário do grande jornalismo da mídia, o jornalismo que você faz é um jornalismo que tem uma finalidade social e que honra esta profissão. Não está subjugado às regras do mercado e realiza um acordo com os parâmetros da justiça social porque apoia as minorias em contrário das maiorias. O que você acha que foi o momento no qual o jornalismo deixou de ser um instrumento de divulgação da verdade para estar no serviço da elite dominante? Foi justamente quando ele precisa ser pago por essa elite dominante que detém o capital. Então, quando o jornalismo ele deixa de ter autonomia para representar os interesses de uma minoria que é a classe dominante, as elites, ele perde um pouco da sua função social. Eu me orgulho da profissão, me orgulho de poder fazer um jornalismo independente, conquanto que a gente precise também desse capital para crescermos enquanto veículo de divulgação do nosso trabalho, mas o nosso compromisso não é um compromisso com a elite, é um compromisso com os pobres, é um compromisso com os menos favorecidos. Então, a nossa linha editorial é uma linha editorial diferente dos grandes veículos que têm um compromisso com aqueles que os mantêm, que é a elite. Quem quer investir na Agência de Notícias das Favelas sabe que a nossa linha editorial é uma linha editorial de compromisso com os pobres. Agradeço a André Fernandes por essa entrevista.